Finalmente foi feito justiça. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Misha no Café com Fé. Ó, agora caneca personalizada. Obrigado pelo presente, Misha. Antes de começar o nosso estudo, você já sabe, né? Clica aí no like. Se você não é inscrito no canal, faça sua inscrição. Ative o sininho para você ser notificado dos próximos vídeos. Te pedimos também que você compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para que eles possam ouvir da palavra de Deus. Faça também um comentário aqui embaixo, uma sugestão de tema que você queria ouvir, uma dúvida sobre a Bíblia. Se você colocar um pedido de oração, nós iremos orar por você. Mas começando o nosso estudo, hoje eu gostaria de falar da minha carta de Paulo preferida, que é a carta aos Romanos. É lógico que Deus inspirou Paulo a escrever essa carta, mas Deus não disse palavra por palavra do que Paulo deveria escrever. Porém, a essência, a lição que Deus tem, o plano que Deus tinha para a humanidade, tem para a humanidade, está descrito aqui. É impressionante ver que Paulo, um homem bem estudado, conseguiu explicar com maestria o plano de salvação para a humanidade. E ele é bastante detalhista nesse aspecto, porque a carta de Romanos foi enviada para os irmãos que moravam em Roma, que na sua maioria eram gentios, ou seja, eram não-judeus, pessoas que muitas vezes não conheciam nem o nosso Deus, não conheciam o Antigo Testamento. A ideia central do livro de Romanos é a justificação do homem através da fé em Cristo Jesus. Mas o que significa justificação? Será que Deus tem que fazer justiça ao homem? Tem que ser um Deus justo com o homem para que ele possa ser salvo? Imagine vocês que desde Adão e Eva nós fomos condenados a viver um castigo eterno devido aos nossos pecados. Então Deus, sendo um Deus justo, ele deveria condenar todos nós ao castigo eterno, à perdição eterna. Se Deus simplesmente nos livrasse dessa condenação, ele não estaria sendo um Deus justo. Por outro lado, ele é um Deus amoroso que nos ama muito e ele gostaria de nos libertar dessa condenação. Então estamos aí num dilema, porque se ele for amoroso e nos salvar da nossa condenação, a condenação que nós merecemos, ele não estará sendo justo. Mas sendo um Deus justo, ele também não poderá nos livrar da condenação que nós merecemos. O que ele fez então? Imagine vocês que você é um juiz de direito e você está no seu tribunal e de repente chega o seu filho para ser julgado. Você sabe que ele cometeu aquele crime. Então, se você não condená-lo, você não está sendo um juiz justo. Por outro lado, é seu filho e você ama muito ele e você não quer ver ele cumprir essa pena. Te dói muito como pai ou como mãe vê-lo passar por essa situação. Então, o que você faz? Você condena, dá a penalidade que ele merece, sendo um juiz justo, e logo após dar essa condenação, você tira sua beca de juiz, contorna a banca, se coloca do lado do teu filho e se oferece para pagar a pena no lugar dele. Foi isso que Deus fez conosco. Deus nos condenou pelos nossos pecados, sendo um Deus justo, mas ele se colocou no nosso lugar para pagar o preço pela nossa condenação. E mandou Jesus, o próprio Deus, para morrer na cruz no nosso lugar e nos libertar de todo pecado. Em Romanos 5, versículo 1, diz o seguinte: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo chama então de justificação. Nós somos justificados pelo sacrifício de Cristo na cruz.
Talvez essa palavra não dá totalmente o sentido de que ela significa lá no grego, lá no original em que a Bíblia foi escrita. Mas justificado significa você declarar que uma pessoa é inocente. O nosso Deus, o grande juiz, nos declarou inocentes, ou seja, justificados, porque Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso Senhor, se entregou e pagou o preço pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ser então justos pela graça de Deus. Não porque nós merecemos, mas porque temos um Deus que é justo e ao mesmo tempo amoroso conosco. Todo aquele que aceitar o sacrifício de Cristo na cruz pode ser justificado, pode ser declarado inocente, dívida paga. Não importa o quão cruel você tenha sido, não importa o quão cruel tenha sido os seus pecados, não importa o quão ruim você tenha sido, no momento em que a pessoa se ajoelha e confessa Jesus como seu Senhor, o nosso Deus declara você como justificado, inocente, dívida paga. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos, ó Deus, pelo sacrifício que o nosso Senhor Jesus fez na cruz, pois através dele nós fomos justificados, ó Pai. Ajude mais pessoas a entender o plano de salvação, a ter esse encontro contigo, porque sabemos, ó Deus, que é o único caminho para a nossa redenção. Em nome de Jesus, amém. Nós somos justos pela graça de Deus, pelo amor que Deus tem por nós. Meu amigo, tua vida não está perdida. Ainda há esperança para você. Ainda há uma forma de você ser declarado inocente. E sabe por quê? Porque, Jesus te ama muito e nós também.